sou professora de patchwork e de quilting e eu acredito que o patchwork ele tem o poder de transformar a vida das pessoas. Seja muito bem-vindo! Nessa semana eu vou te provar, eu vou te mostrar que você é 100% capaz de fazer o patchwork. Para isso, você precisa fazer um patchwork fundamentado, com uma base de fundamentos. E se você ainda não aprendeu o patchwork, porque você acha que você está muito velha, porque você acha que você não é capaz, ou porque você mora muito longe de mim, ou porque você não tem o dom, eu vou te mostrar, eu vou te provar que em 99% dos casos isso está errado. Independente se você não faz patchwork, ou se você já faz patchwork, mas não está atingindo os seus objetivos esperados. Eu sei que tudo isso parece muito simples, muito bom, mas se eu não tivesse presenciado e se eu não tivesse vivenciado isto na vida das minhas alunas, tanto das minhas alunas físicas como das minhas alunas virtuais, eu não estaria aqui falando para vocês. Meu nome é Janete Matrella, sou aluna da Ana Cosentino. Eu adoro a Ana. Para mim é o que ela me tirou daquela situação de pós-aposentadoria. Eu adquiri uma artrite psoriática, eu tenho psoríase. Isso foi totalmente emocional. Eu fiquei muito tempo atrás do meu filho que ficou deficiente e ficamos 6 anos nessa lida de hospitais. Isso também me abalou demais. Aí, eu mesmo dentro do hospital, eu via a internet e eu conheci primeiro, foi a Ana Cosentino no YouTube fazendo aquelas aulas, o Patchwork Sem Segredos. Quando eu vi aquilo eu me encantei, achei que não era possível. Eu tentei costurar um paninho sozinha, não saiu nada. Falei assim, eu não sei se vou conseguir, mas fui. Aí eu peguei, eu fiz coisas lindas. Gente, não é por falar, eu agora tenho uma amizade de 1.000 pessoas que eu já estou conhecendo cada dia uma, estou muito feliz, tive amizades, porque quando a gente trabalha fora, a gente tem amigos de trabalho. Você sai, cada um para o seu lado. Mas quando você tem alguma coisa em comum, você troca e conhece pessoas, às vezes do seu lado, como eu acabei de conhecer, 3 amigas que moram, bem dizer, 3 ruas de mim, e fazem o mesmo curso. Nós estamos falando da mesma linguagem. E nós temos o quê? O amparo de uma professora que está 24 horas, bem dizer, porque os cursos você liga meia-noite, 1h da manhã. Na minha casa, eu não assisto televisão, eu assisto Ana Cosentino. Meu marido, até quando vai dormir, ele fala, boa noite, Ana Cosentino. Eu falo com ela, às vezes eu falo, mas Ana, não deu certo para mim. Então eu acho que isso daí fez com que eu estou, bem dizer, 65% normal. Eu posso falar para você que tá tudo controlado. E isso era emocional. E o que a Ana fez? Ela não sabe. Ela fez, olha só, ela fez eu acreditar. Se vocês tiverem alguma coisa que gosta um pouco da tesoura, da costura, olha, depois dos cursos eu posso falar para vocês que eu sou uma pessoa renovada. Eu consegui fazer com que eu renovasse, eu acreditasse em mim e eu conseguisse realmente pôr em prática. Ana, eu te amo. Você me tirou de uma situação que você não sabe, não é? E então, obrigada. Muito obrigada de coração. Uau, meninas, que depoimento, hein? Vou falar para vocês, quando eu assisti esse depoimento que ela me mandou, eu até me emocionei e chorei. Tal a transformação que fez na vida dessa garota. Agora, meninas, eu vou te mostrar alguns fundamentos do patchwork e eu vou te mostrar que sem eles fica muito mais difícil você alcançar os seus objetivos. Sem os fundamentos, o que pode acontecer com você? Você simplesmente vai ficar copiando, sem entender o que está fazendo. E com os fundamentos, o que acontece? Você consegue criar os seus próprios trabalhos, diversificar o seu universo. Eu tenho mais de 350 vídeos no YouTube, 12 milhões de visualizações. E sabe o que eu percebo com tudo isso? Eu percebo que muita gente ainda tem dificuldade de criar suas próprias peças. Muitas das meninas, dos meninos, têm dificuldade de alterar os seus blocos, alterar os seus trabalhos, modificar tamanhos, criar os seus próprios blocos, trabalhar com cores, alterar cores.
Muitas das meninas ficam com a preocupação de fazer exatamente igual ao que foi apresentado. O erro mais comum, isso desde o início eu comecei a perceber, que as meninas, o que elas querem fazer? Querem fazer, vou dar um exemplo para vocês, elas querem fazer uma faculdade sem antes ter feito os ensinos anteriores. Então as meninas estão fazendo trabalhos de nível universitário sem entender o básico, sem entender os fundamentos. Para isso, eu vou apresentar para vocês 4 fundamentos que eu acredito que eles são essenciais. Primeiro fundamento que eu acho que é essencial: combinação de tecido, combinação de cores, de textura. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês entram numa loja, o que comprar? Como comprar? Parta sempre de um tecido principal. Isso eu ensino, eu falo várias vezes. Escolha, primeiro você vai pela cor. Você fala, vou dar um exemplo para vocês. Eu sou dos tons outonais. Então, se eu entro numa loja, eu vou na seção de tons outonais, que são os laranjas, os avermelhados, os ocres. Esses são os meus tons preferidos. Dentre esses tons, o que eu faço? Eu parto para um tecido que eu chamo de tecido principal. O que é o tecido principal? É um tecido onde eu tenha, no mínimo, naquela estampa, de 5 a 6 cores. A partir dessa estampa, eu faço a coordenação das outras cores, a partir da estampa com as cores. Então, por exemplo, peguei um floral onde eu tenho o laranja, o vinho, o ocre, o amarelo, o marrom. Aí depois o que eu vou fazer? Eu vou escolher de 4 a 5 tons texturizados, não muito florais. Por que não muito trabalhado com estampa de posicionamento? Porque o meu patchwork, por exemplo, é um patchwork muito de corte, é um patchwork de cálculo. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo. Eu pego um tecido de corujinha, eu vou ter que cortar esse tecido, vou facetar, em diversas partes. Vai acontecer, da cabeça da coruja está para um lado, a perna está para o outro, ou a asa está para o outro. Então, o tecido texturizado, o que vai acontecer? Ele vai facilitar o seu corte e ele vai te dar um efeito muito mais interessante. Então, sempre escolher primeiro a sua cor que mais te agrada. Dentro da cor que mais te agrada, você escolher uma estampa onde tenha no mínimo de 4 a 5 cores. E depois, dentro dessas cores, vocês partem para as cores texturizadas que combinem com a sua escolha. Segundo fundamento que eu acho primordial: preparação do tecido. Eu recebo muita pergunta: Ana, eu preciso molhar o meu tecido? Sim. Você precisa molhar o seu tecido. E eu sempre oriento que deixe esse tecido de molho pelo menos 24 horas numa água. Não precisa colocar sabão, não precisa colocar amaciante, nada. Mas deixa ele dentro de uma vasilha com água, ou um balde, ou a própria máquina de lavar roupa. Eu sugiro para as minhas alunas colocarem em baldes. Então, se vocês olharem, elas me mandam as fotos, é até engraçado. Tem 3, 4 baldes separados por cor. Por que você separa por cor? Por exemplo, os tons de vermelho, normalmente eles sangram um pouco. Tanto os importados quanto os nacionais. Principalmente se os tecidos forem importados, eu aconselho molhar, porque você não sabe a procedência, não sabe de onde que está vindo. Ai, Ana, mas eu paguei super caro o tecido. Não importa o preço. Você não sabe de onde está vindo esse tecido e como ele foi preparado, como ele foi feito, o processo de tingimento desse tecido. Eu sempre molho e deixo ele 24 horas de molho nessa água, imerso nessa água. No dia seguinte eu solto a água, centrifugo e penduro no varal sem usar o prendedor no tecido para que não tenha marcações nesse tecido. Esse é um dos fundamentos que eu acho assim essenciais. Muitas das meninas, conheço muita gente que já fez peça, já vendeu peça sem molhar o tecido e perdeu o trabalho, perdeu o cliente, perdeu muita coisa com isso. Perdeu principalmente credibilidade. Terceiro fundamento, esse eu acho assim essencial e eu trabalho muito nisso. Quem me conhece, quem conhece os meus cursos sabe muito bem disso. Entender e ler corretamente os blocos de patchwork. Porque a partir do momento que você entende, que você compreende o bloco, você vai ver bloco em todos os lugares. Eu tenho várias alunas que elas brincam: Ana, eu estou no dentista, eu estou vendo o piso do chão do dentista, eu estou desenhando um bloco na minha cabeça. Eu sempre tenho um caderninho, e as minhas alunas fazem isso também. Elas sempre têm um bloquinho, uma caderneta, onde elas anotam esses desenhos. Isso é você começar a criar, a recriar e entender o que você está fazendo.
Você consegue ler exatamente os blocos, você consegue ler, é nítido a diferença que eu vejo numa menina que não fez os fundamentos e uma menina que fez os fundamentos. A menina que não fez os fundamentos, ela até executa o trabalho. Só que, o que acontece? Ela fica com dificuldade de criar e entender o que está sendo feito. E a partir do momento que você está com um fundamento, que você está entendendo aquilo que você está fazendo, fica muito mais fácil. Então, esse fundamento é um dos mais primordiais. Compreender e ler bloco, para quem gosta de patchwork, é essencial. A vida da gente muda completamente depois que você compreende aquilo que você está fazendo. Outro fundamento que eu acho essencial é vocês aplicarem essas técnicas para que vocês fiquem independentes para criar suas próprias peças. Que vocês consigam entender, compreender aquilo que vocês estão fazendo e com isso vocês criem outros blocos, criem outros trabalhos, criem colchas diferentes, criem caminhos de mesa diferentes, bolsas diferentes, não simplesmente copiando. Então, essa independência é um fundamento que eu acho essencial também. Essa independência de você entender, fazer e criar, principalmente criar. Criar nas cores, criar na sua parte prática de blocos mesmo, de trabalhos, de composição, isso eu acho essencial. Bom, meninas e meninos, eu acho que esse vídeo está ficando um pouquinho longo demais. Como eu sou apaixonada, eu gosto de falar e eu me empolgo. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como os fundamentos eles são essenciais e como eles funcionam. E ainda, meninas, eu vou mostrar para vocês, isso eu acredito piamente, isso é uma bandeira que eu levanto, que o patchwork ele é para todos. Mas agora, meninas, eu vou pedir uma coisa muito importante para vocês. Aqui embaixo, rola a barra de rolagem, aqui embaixo tem um espaço onde vocês podem deixar os comentários de vocês. Vocês podem escrever o que vocês quiserem. Principalmente, deixem as perguntas. O que você quer saber sobre essa semana? Que eu vou ler, eu prometo para vocês que eu vou ler todas essas perguntas e a gente vai conversando durante essa semana. Então, não perca tempo. Escreva aqui embaixo o que você está achando e qual é a sua dúvida, que eu vou esclarecer para vocês. Beijinhos, meninas! Até o nosso vídeo 2. Vocês vão gostar.